Quem são os verdadeiros? A última carta. Elias. Malaquias 4:5. João 1:21. Queremos agora, sintetizadamente, trazer à luz uma lição bíblica que somente os verdadeiros líderes, além de a possuírem, permitem eclodir. Trata-se do que, verdadeiramente, ocorre com os justos e aprovados por Deus em toda a história da humanidade, desde cerca de 6.000 anos do homem sobre a terra, isto é, de Adão até hoje. O excesso da preguiça e falta do estudo, Oséias 4:6, levaram o povo de Deus a um verdadeiro massacre, assassinados nas mãos de meia dúzia de espertos que, negociando com suas estupidez, enriquecem, como de largo tempo profetizado. 2 Pedro 2:1-3. São incontáveis campanhas e acorrentamentos, sempre tendo como câmbio e moeda de troca o dinheiro, sobre o qual Jesus Cristo nunca se deteve a falar, senão para não nos preocuparmos com isto. Mateus 6:28-34. Acrescentando aos seus pecados uma tão grande gama de falsos testemunhos, os quais bem de perto eu mesmo conheci. Repara bem, o padrão do que sempre ocorre com os que em verdade e ou justiça agradam a Deus, a seguir. 1. Abel, filho de Adão, foi assassinado por seu irmão Caim, em virtude de sua inveja, pois suas obras e ofertas agradavam a Deus. Gênesis 4:1-8. Eis o justo assassinado. 2. Sem delonga, Ló era justo e quiseram matá-lo. Gênesis 19:9. 3. José, justo, conforme os textos, é invejado e traído pelos próprios irmãos. Cristo. Gênesis 37. Vamos saltar na história e chegar ao justo Moisés, que a Escritura declara ser, além, obviamente justo, também muito manso. São tantos os episódios que centralizam as ações injustas contra este épico homem de Deus que cito todo o livro de Êxodo para a leitura, mas fragmento alguns detalhes. A. Diversas vezes tentaram matá-lo. B. Foi vítima de muitos conluios. C. Afrontado pelo próprio povo que libertou. Muitíssimamente mais episódios são vistos em Êxodo, pelos seus próprios irmãos, epigrafando assim que a herança dos justos neste mundo é impropérios, invejas, perseguições e coroa de mártir. Até o próprio Deus é rejeitado. 1 Samuel 8:7. Em 1 Reis, vemos o servo e justo Elias ameaçado de morte, tendo que ser ocultado. Em 1 Reis 22, o profeta verdadeiro, Micaías, é aprisionado sob ameaças, mostrando com sua vida qual a gravura que se desenha com a integridade sincera ante ao Deus vivo. 8. Na glória do livro de Jó, vemos que é com homens justos que Deus tem o caderno das grandes lições, e até mesmo para mostrar os intentos de toda a malignidade, ele usa homens íntegros, retos, tementes e que se desviam do mal. 9. O profeta messiânico, Isaías, repreendeu e convocou a santidade, e os próprios irmãos, não aceitando a justiça, o puseram em um tronco e o cerraram ao meio, mas ele era o justo. O que dizer das agressões, calabouços, cadeias e até fome passados por Jeremias, o homem que foi enviado a pregar e repreender na porta do templo, a quem Deus disse: Te ponho contra toda a terra, contra reis, contra príncipes, contra os sacerdotes e todo o povo. Jeremias 1:18. E pelejarão contra ti. Versículo 19. A vida deste homem de Deus é mais um retrato da marca dos justos que sofrem pelo testemunho da verdade. Enquanto isto, o povo sem salvação pensam que ser abençoado e ter Deus significa viver na ilusão do comodismo e das riquezas. Serão surpreendidos como um ladrão em meio à noite. Ezequiel é mais um homem cujo chamado direto de Deus, isto é, só tem ministério quem tem chamado direto e não ungido por homens, prova o inexorável padrão de Deus de que a verdade e a justiça nunca estarão com a maioria, assim como Noé.
Ezequiel, pelas verdades divinas, pouco aceitas e não entendidas, foi preso, sequestrado e levado para onde não queria, mostrando que o padrão dos justos neste mundo é sim perseguições e humilhações. Bem como escreveu meu irmão Paulo, os que verdadeiramente querem seguir a Cristo sofrerão perseguições. Mas parece que estas palavras, entre aspas, só se cumprem mesmo sobre mim, Elias e os meus discípulos. Que diremos ainda de Daniel, capítulo 3, onde Ananias, Misael e Azarias, que recusam-se a curvarem-se diante das imposições do sistema governamental, preferindo a morte. Ora, mas se fosse nos dias de hoje, apareceria um Batistinha para dizer que devemos servir tanto aos homens com suas leis, quanto a Deus, pois, diriam ainda, toda a autoridade é levantada por Deus. É mesmo. E a besta Hitler também foi. Como vemos, a história prossegue, mas os perseguidos são sempre a minoria, porta estreita, que não habitam os grandes palácios, templos. 13. O que diríamos ainda de Daniel capítulo 6, onde o próprio profeta não se curva às leis feitas por mãos humanas, portando-se valentemente contra tais em total rebeldia, mas para com Deus, total sujeição, tanto a fornalha de Ananias, Misael e Azarias, quanto a cova de leões do profeta Daniel, representam, dentre outros fatos, os sistemas do mundo que jamais destruirão os que se opõem a eles, mas submetem-se exclusivamente a Deus. Vamos saltar ao profeta Zacarias, um dos mais detalhistas na inspiração da segunda vinda do Senhor Jesus, bem provável aos 12/8 de 2026, no eclipse. Sobre o que ocorreu com este justo, vamos pegar as próprias palavras do que breve virá reinar por 1000 anos, Jesus. No texto que vou fazer a referência, eu espero que você não seja preguiçoso e que, na leitura, o Espírito Santo te possa falar. Mateus 23, 30 a 39. Incluído neste texto, o Senhor cita o padrão das coisas que acontecem com seus servos obedientes, com quem verdadeiramente ele conta e deu do seu espírito. Isto está no verso 34, o que é bem diferente da vidinha cômoda sustentada pela ilusão das riquezas, que lhe servem somente ao pessoal e não ao coletivo. Jesus, que foi preso, humilhado e assassinado, disse que ao servo cabe ser igual ao seu senhor, e veremos que a palavra cumpriu-se somente só sobre a vida daqueles que nunca foram ricos, mas verdadeiramente foram servos. E se este estudo, feito dentro de Bangu 8, não te libertar, nada mais o fará. Dos apóstolos enviados, com exceção de João, todos os demais foram martirizados. João sofreu algumas prisões e foi extraditado a Patmos, onde recebeu o Apocalipse. Segundo alguns historiadores, João teria escapado de muitas tentativas de torturas e assassinatos durante suas muitas prisões. Ainda quero frisar alguns. Tomé foi martirizado no norte da África. Pedro sofreu diversas cadeias e açoites quando em Roma, que ele chamava de Babilônia, segundo Pedro 5:13, foi condenado à crucificação, onde diz a história que suas últimas palavras foram: "Crucifica-me de cabeça para baixo, porque não sou digno de morrer como o meu Senhor." Paulo, que se converteu 6 anos após a ressurreição, passou por muitas cadeias e açoites, dentre tais, sobre este recaiu as palavras do Senhor, em Mateus 23:24, pois Paulo foi duramente perseguido e apedrejado pelos malditos judeus, de cidade a cidades. Por fim, Paulo, após muitas escritas desde a prisão, declara: "Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé." E não muito depois, foi decapitado. 17. Toda essa história que verte sangue é bem diferente do podre evangelho que hoje anunciam e de seus falsos pastores que o proclamam. Tudo que foi descrito no item 16 pode ser confirmado em Atos, o 5º livro do cânon neotestamentário. O preguiçoso nunca será sábio. 18. Eu, pastor Tupirani, o último Elias profetizado em Malaquias 4:5, o qual muitos confundiram com o de Isaías 43,
mesmo ele dizendo não ser, João 1:21, quero então, neste último estudo dirigido à cristandade, a análise dos passos e ordens do meu ministério, que não fala em dinheiro, para este bando de abutres mercenários que estão por aí. Eu sou perseguido pela dinastia Átila Nunes, o político macumbeiro, que mesmo depois de perder o filho, não aprendeu a lição. Em 2009, por armação da Rede Globo, políticos, Comissão dos Intolerantes e o delegado Henrique Paulo Mesquita Pessoa que me disse: sou delegado, sou espírita e armei para você. Tudo isto está escrito no esgotado livro Sequestrado pela Democracia, o qual escrevi nos exatos 18 dias em que fiquei preso. Hoje, 5 de 11 de 2023, mais uma vez, desde 24 de 2 de 2022, me encontro em cadeia, no cumprimento da minha última missão, a qual foi profetizada em 2018, ou seja, a guerra contra os judeus. Alguns anos atrás, um homem disse: eu sou rabino, sou judeu, conheço juízes da Federal e sou amigo pessoal da juíza Valéria Caldi Magalhães, e eu vou armar para vocês. Então, a mando da juíza Valéria, foi concluída a armação dos judeus da Confederação e da Federação Israelita, ambas no Brasil. Endereço: Rua Caçapava, 105, Jardim Paulista, São Paulo, SP, CEP 01408-010. A lei do suposto crime tem um máximo de 6 anos, mas a juíza Valéria, da armação, me serviu com 18, conforme a profecia. 19. Com a minha prisão, entraram em festa os espíritas, os católicos, políticos, o SBT e a Rede Globo, dentre outros. Então, olha você para a minha vida, que já fui ameaçado de morte, e veja quem, pelo menos, se aproxima mais da verdade dos ensinos da Escritura. Eu ou os canalhas mentirosos e sem conhecimentos que você conhece, os quais utilizam textos fora de contextos para terem o pretexto de te explorarem? Quer a verdade? Restauração.net. O arrebatamento se aproxima e este endereço ficará vazio. Rua Mariano Procópio, 37, Santo Cristo, Rio de Janeiro. 20. Eu, Elias, Malaquias 4:5, tenho dezenas de processos de espíritas, Universal, Silas Malafaia, LGDT. Mas na minha igreja, o meu povo conhece muito bem as referências que vou escrever. E você, conhece? Na sua igreja se ensina os ensinamentos? 21. A. Gênesis 20, do 1 ao 5, católicos ao inferno. B. Levítico 19:22, 20:13, Romanos 1:24-28, homossexuais ao inferno. C. Deuteronômio 18:9-14, Isaías 8:19, espíritas ao inferno. Se tua igreja não ensina tais verdades libertadoras e de guerra, e se, nem ao menos conheces tu tais textos, saibas que tu nunca conheceste uma igreja verdadeira, e como dista o Ocidente do Oriente, assim tu estás do Evangelho e do reino de Cristo. Mas nem tudo estará perdido se teu coração for sincero. A oração é simples, Mateus 6:6. Deus, não me deixa enganado nas trevas, mas mostra-me a tua verdade. Se a verdade aparecer para ti, eu, o Elias, serei o espelho a refleti-la. A verdade tem peso de cruz. Muitos querem a verdade, mas não têm coragem para carregar a cruz. Pastor Tupirani da Ora Lores. Nunca vi isto. Prenderam o profeta, mas o deixaram com caneta e papel. Pastor Tupirani da Ora Lores. Estou terminando a minha 10ª caneta e assacalando as armas para a última guerra. THL. Em ultimato, quero lembrar-te que dentre as 7 cartas, que representam o mundo, lá em Apocalipse, somente 2 estão aprovadas, as quais possuem coisas em comum, como perseguição, pobreza e, muito destacadamente, uma ferrenha luta contra os judeus, chamados de sinagogas de Satanás. Eu estou dentro desta revelação, sou perseguido há anos e agora guerreio contra os judeus. Eu sou a igreja de Filadélfia, Apocalipse 2:8-11, 3:7-13. Eu serei arrebatado, Apocalipse 3:10. Se você é um covarde,
Apocalipse 21:8, não acessa o site, pois lá não tem flores. Mas se tu és santo, Apocalipse 21:11, sejas bem-vindo. Restauração.net. O tempo está cumprindo. Não sou amigo de político, não conheço presidente, governador, nem ricos influentes. Não sou amigo de pastores. Eu sou Elias. Não confundam os massacres judaicos com perseguição, pois Deus mostra na Escritura que sempre colheram dos frutos podres de suas rebeldias contra Deus, e até hoje negam o Filho de Deus, indo para o inferno. Judeu não é vítima, colhe o que plantou. Autor, é claro, pastor Tupirani da Hora Lores. Restauração.net. Brasilmaldito.com